Olá, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na gravação do nosso primeiro podcast. Está sendo uma delícia este momento com convidadas muito especiais. Hoje nós estamos aqui com Viviane Silva e vamos conhecer um pouquinho mais da história dela, da jornada dela de autoconhecimento, a jornada dela de desafios também com questões de saúde. Eu quero que a Viviane nos conte um pouquinho da linda jornada, da linda trajetória, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas também. Bem-vinda, Viviane. Oi, Michele, boa tarde. Eu estou muito feliz com o convite, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Hoje, a minha jornalista está muito feliz de poder estar aqui colocando sua voz no mundo. Hoje eu estou terapeuta e a minha formação é comunicação social. E através do seu convite para estar ingressando na equipe do Congresso Holístico Internacional, para fazer parte dessa família, eu consegui finalmente integrar a jornalista e a terapeuta. E isso, para mim, é uma grande realização. E como a Michele me colocou, me apresentou, a minha vida é cercada de desafios relacionados à saúde física, à saúde emocional. E quando nós entramos no caminho do autoconhecimento, a gente entende que os desafios, as questões de saúde, as questões emocionais e toda a nossa realidade é criada por nós mesmos. E aí, quando a gente entende isso, a gente assume a responsabilidade de também trazer para as nossas mãos a cura. E primeiro, a autocura. Entender quais foram as emoções e os conflitos e todo o que nós vivenciamos desde o nosso nascimento que fizeram que a nossa realidade seja vivenciada da maneira que está sendo. E foi aí que foi minha grande virada de chave, que eu entendi que tudo aquilo que eu estava muitas vezes representando, porque a gente vem com muita informação da nossa ancestralidade e as minhas questões sempre foram voltadas à saúde do feminino, eu entendi que eu estava honrando as mulheres da minha família de uma maneira equivocada, que a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente possa levar para as nossas gerações futuras saúde, energia, beleza, qualidade de vida, realização pessoal, profissional, e não as doenças e tudo aquilo que nos travou. A gente está aqui para liberar, para abrir caminhos. E é isso que a gente está fazendo. É essa oportunidade que eu estou tendo de fazer com você esse caminho. A Vivi, eu apresentei a Viviane Silva. A Viviane Silva, para que vocês conheçam. Aqui para nós é a Vivi. A Vivi tem uma linda história, uma linda história desse desafio, com a saúde, com o feminino, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, como já me inspirou, a partir do primeiro momento que eu escutei a história dela, senti a vibração, senti a confiança que ela transmite também, do momento que ela passou por este processo, por essa descoberta, Mas apresentando ainda a Vivi, foi muito interessante quando eu conectei, quando eu olhei para a Vivi, e dentro de todos os dons, que ela tem, quando a gente fez esse convite, quando ela começou, a olhar para a jornalista, para a comunicadora, para a grande comunicadora que tem nela, que habita nela, e que ela escolheu ser lá atrás, quando ela teve a formação dela, com todas as habilidades que ela tem, com experiência jornalística, com experiência na área de comunicação, quando ela acolheu dentro dela, integrou toda a Viviane terapêutica, toda a expansão de consciência, todo esse processo terapêutico, todo esse autoconhecimento, a partir deste momento, poder integrar cada vez mais. E esse foi um convite que eu tenho certeza que cada vez vai estar mais forte na vida dela, porque ela tem um dom de comunicar, ela tem essa empatia, Ela fala com os olhos, ela tem uma empatia muito grande, Ela tem uma alegria para comunicar. Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição cada vez mais que ela estiver falando das suas práticas terapêuticas, falando de expansão da consciência,
falando deste processo, né, de caminhos de autoconhecimento e a contribuição que isso faz na vida das pessoas para que elas possam conhecer seu corpo, né, conhecer seus desafios, conhecer as limitações do seu corpo, né, escutar, né, trazer o corpo como ferramenta de escuta, né, e o corpo está sempre se comunicando com a gente, né, quando a gente aprende a escutar, né, as nossas dores, as nossas memórias reprimidas, sentimentos reprimidos, né, o corpo vai gritando, vai falando, né, e todos os nossos desafios são sempre, quando a gente consegue trazer esses desafios, né, tanto quando a gente está dentro do processo ainda de comunicar, de compartilhar, ou quando a gente já viveu esses desafios, né, conseguiu superar esses desafios, né, muitas vezes em longos processos, né, mas quando a gente consegue compartilhar isso, né, e é por isso que nós estamos aqui, né, então colocar sua voz no mundo, Viviane, colocar sua voz no mundo, é esse o convite, né, quantas pessoas a gente pode inspirar a partir da nossa história, né, quantas pessoas a gente pode magnetizar, né, sendo esse convite para possibilidades de cura, para possibilidades de autoconhecimento, para possibilidades de autoconfiança, né? Então, quando você conta a tua história, e a tua história merece ser ouvida, como tantas, né, outras histórias, mas que a gente possa ser esse convite para que as pessoas se permitam comunicar, se permitam compartilhar suas histórias. Porque a tua história pode transformar vidas, né? A tua história pode abrir uma porta dentro de alguém, dentro da mente, do coração de alguém, para que ela busque esse espaço de autocuidado, de olhar, né? De um auto-olhar, de uma amorosidade, né? De acolhimento, né? Quanto a gente precisa se acolher nesses processos, né? É tão importante a gente poder compartilhar a nossa história e entender que através do caminho que nós fizemos, nós podemos facilitar o caminho do outro. E quando eu me formei lá atrás em jornalismo, a gente tinha um sonho de mudar o mundo, né? E aí a vida vai te trazendo maturidade, experiência, que te mostra que você só pode mudar lá fora quando aqui dentro você fez o caminho, quando você se transformou. E hoje eu entendo esse longo percurso que eu tive, desde a minha formação inicial até as terapias, até esse universo holístico, né? E que me fez olhar para o meu corpo como um universo, né? Que ele traz todas as informações necessárias para que eu possa me desenvolver nessa presente encarnação. E aí integrar o corpo, as emoções, a mente, é o que faz a gente chegar onde a gente quer, seja onde for, né? Nós não somos seres separados, nós somos seres integrais. As terapias integrativas, elas falam muito sobre isso, para a gente integrar, né? E esse caminho que eu fiz de integrar a jornalista e a terapeuta, que você me trouxe de volta, que você me trouxe essa oportunidade de estar olhando para ela, porque enquanto eu não fiz isso, eu não estava me sentindo plena, não estava me sentindo feliz, porque eu estava negando uma parte minha, que eu achava que fazia parte daquilo que não era bom, em que eu não tinha sido feliz, que eu tinha adoecido. E aí eu me tornei terapeuta, só que quando eu me tornei terapeuta, os desafios vieram novamente, porque eu precisava olhar para isso, era uma parte minha. É acolher a luz e a sombra e entender que essa jornalista tem muita luz e ela vai comunicar hoje de uma maneira diferente, porque hoje ela cresceu, amadureceu e hoje ela tem um outro olhar, né? E me faz ser muito grata a todos os desafios que eu enfrentei até aqui. Quando eu descobri que eu tive o câncer de mama, antes dos 40 anos, nas duas mamas, eu entendi que aquele momento era tudo ou nada. Ou eu vivia ou eu morria. E isso não era pelo diagnóstico que eu estava recebendo. Era porque trazia toda a minha história, né? Desde o início, desde a minha primeira menstruação, eu sempre enfrentei questões, né, relacionadas ao feminino. Abortos que eu tive, cirurgias emergenciais, sempre envolvidas com o feminino. E quando veio o câncer de mama, o primeiro caso na família, nas duas mamas, antes dos 40 anos, eu falei, chega, agora eu vou fazer diferente. E eu escolhi viver naquele momento. E quando eu escolhi viver naquele momento, eu assumi a responsabilidade que eu tinha em tudo que estava acontecendo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu adoecia. Aí é claro que você vai ficar no papel de vítima. Aí eu sempre adoeço, sempre acontece alguma coisa comigo, né? Até você enxergar que aquilo também está te adoecendo, é outro caminho a percorrer, né? E ali eu ganhei uma força que eu jamais imaginava na vida que existiria. E ali eu me agarrei naquilo que eu tinha de mais sagrado,
que era a minha fé, era a minha força interna. E eu fui caminhar, fui em busca de tudo quanto é terapia que podia existir no mundo, assim eu fiz, né? Eu busquei muito, eu recebi muito de todas as técnicas que eu tive a oportunidade, das pessoas que apareceram na minha jornada, né? Eu fiz constelação, eu fiz reiki, eu fiz xamanismo, eu fiz axis, eu fiz medicinas, eu fiz muita coisa, eu busquei muito, eu estudei muito, aliado ao tratamento da medicina tradicional. Mas eu já tinha entendido que para a cura física eu precisava da cura interna. Eu precisava curar aquilo que fez o câncer se manifestar. E entender toda a linhagem feminina do meu pai e da minha mãe, porque veio lado direito e lado esquerdo, e ouvir esse corpo que estava gritando há tanto tempo, né? E honrar esse corpo, porque ele se curou, ele se autocurou, né? E eu fiz uma cirurgia com mais de 8 horas e meia de duração. E ali eu consegui retirar toda a parte, né, que estava com esse conflito. Eu fiz uma reconstrução mamária, eu fiz radioterapia e em menos de 1 ano eu tive alta. Assim, de todo o protocolo de um paciente oncológico. Porque eu estava dentro desse movimento de autoconhecimento, né? E aí, quando você tem um câncer de mama, você tem um protocolo a ser cumprido. Você tem que entrar com hormônios, você tem uma série de medicação para você tomar. E o meu corpo ele fez um efeito contrário, né? Aquilo que eu não podia mais ter é o que eu mais tinha, por exemplo. E aí, numa consulta com um oncologista, conversando e todos os efeitos colaterais que eu estava tendo com a reposição hormonal e aliado ao caminho das terapias, um oncologista, né, de um hospital renomado em São Paulo, em que faz todo esse trabalho, ele olhou para mim e falou: não adiantou a gente salvar do câncer e te deixar doente por causa de um efeito de medicamento. O que vai te proteger do câncer, dele não voltar, não é a medicação. É o quanto você vai ser feliz, é o quanto você vai ser realizada, é o quanto você vai conseguir colocar seus projetos no mundo. E aí, quando eu ouvi isso, eu entendi que eu tinha feito e estava fazendo a lição de casa. E aí foi onde tudo começou. É onde eu resolvi estudar as terapias, porque eu gostaria de fazer para as pessoas aquilo que eles fizeram por mim. E aí eu fui estudar, fui me profissionalizar, né? E o reiki abriu as portas. E a partir dali eu fui estudando. Hoje eu tenho uma formação em leitura biológica, nova medicina germânica, que traz um outro olhar para as questões da doença, olha para a sua saúde. E aí eu fui abrindo meu espaço, e aí eu conheci o congresso, e aí eu te conheci e me vi em você. E a gente se reconheceu e a gente se reencontrou. E depois de 2 anos, você me convidou para fazer parte desse trabalho lindo que a gente está fazendo. E eu só tenho a agradecer a você e a toda essa oportunidade que o universo está dando a todos nós que estamos aqui reunidos. E eu agradecer essa história, né, tão inspiradora, né? E ter, né, a tua presença, né, a tua energia, tua amorosidade e a vivacidade, né, vontade, a escolha, né, o poder da escolha, né, é tão forte e é tão inspirador, né, para quem está nos ouvindo, assim, o poder que uma escolha tem, né. A Viviane conta que quando ela teve esse diagnóstico, né, ela escolheu, né, e isso foi muito forte dela, ela escolheu viver, eu vou viver, e ela escolheu não abriu mão disso, né? Não abriu mão dessa escolha de manter isso. E isso fez toda a diferença, né? As tuas moléculas recebem essa informação, né? Todo o teu corpo recebe essa informação e ele vibra junto contigo nessa escolha, né? Então, isso é tão importante, né? Então, isso vai transformando, né? Isso vai recodificando, né? Toda essa informação, né? Então, é muito inspirador e ter você junto, né, com a gente nesse grupo maravilhoso é muito inspirador e que a gente possa, né, levar essa história de inspiração, de superação, né, de transformação para tantas pessoas que estão nos escutando, né? Acreditar que é possível você receber um diagnóstico que poderia ter te levado à morte, ele pode te trazer de volta. A expandir a vida, a né? expandir, a fazer aquilo que você veio fazer, que muitas vezes está adormecido, né? São tantas camadas, são tantas situações que a gente enfrenta que a gente acaba deixando aquilo que a gente veio fazer de lado, que a gente se perde, né, em tudo que está acontecendo. E aí, quando você vem com uma informação que você precisa escolher agora, você escolhe, porque é a chama da vida, é a sua essência que está ali falando. É ela que fala, né? E quando eu fiz a escolha pela vida, eu escolhi. E eu tive
eu falo que eu tive merecimento e a oportunidade de continuar. Então, a doença está ali, né, muitas vezes, para que a gente, sendo ainda, né, a possibilidade de uma nova escolha, né? Sendo a possibilidade de você olhar, há tempo ainda de você olhar para o teu corpo físico, olhar para as tuas emoções, né? Trabalhar com as tuas emoções, né? E conseguir exprimir, botar para fora isso, conseguir lidar melhor com as tuas emoções, né? E fazer a escolha de um novo caminho, né? De um caminho que flua, né? Onde tuas emoções estão fluindo e que teu corpo siga nesse caminho, se regenerando, se reconstruindo, né? Cada dia, né? Então, olhar para as doenças muitas vezes como essa grande possibilidade, né? Como essa oportunidade. Teu corpo tá te comunicando, né? A necessidade de uma mudança, a necessidade de um ajuste de rota, né? Então, que a gente possa olhar isso não como fim. A partir do momento que tu recebe um diagnóstico e tu paralisa e tu traz essa informação para o teu corpo, pronto, acabou, é o fim, né? É o fim. Não, quantas vezes é um grito ainda, né? É um grito ainda de realmente, pronto, é a hora de parar e mudar a rota, né? É a hora de parar, mudar a rota, mudar os meus pensamentos, trabalhar melhor com essas emoções, né? Buscar o autoconhecimento e é tempo, né, de mudar a rota, de mudar esse diagnóstico, né, e de fazer a escolha pela vida, fazer a escolha pelas mudanças que realmente vão trazer maior contribuição para o teu corpo, né? É muito sobre as escolhas do dia a dia, as relações que a gente tem, as relações que a gente nutre e principalmente aquilo que nós nutrimos diariamente por nós mesmos, né? Quando você desenvolve um câncer, vem de uma história longa, de anos que a gente vem reprimindo emoção, mágoas, dores, e que a gente não fez, né, essa liberação. A gente só foi acumulando, e uma hora chega, né, no corpo físico. E entender que isso é possível reverter, que a gente teve tempo para isso, né? É o nosso maior benefício, é o tempo. Ter esse tempo. Enquanto a vida, a gente tem esperança de fazer diferente, de poder fazer diferente, né? E reforçar essa escolha todos os dias, de estar viva, de continuar viva e aproveitar as oportunidades que aparecem após isso. A doença, ela é uma oportunidade que a vida te dá de fazer diferente, de se tornar uma nova pessoa, né? Quando a gente ouve, é possível nascer, renascer numa mesma vida? Sim, é. É possível todos os dias. Quando a gente adormece, uma parte de nós vai embora. E no dia seguinte, a gente nasce de novo. E todos os dias a gente tem essa oportunidade, não só quando a gente recebe um diagnóstico, que te deixa entre a vida e a morte. Todos os dias é uma oportunidade de renascer. É aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente trouxe anteriormente, né? São as escolhas, né? Então, eu sou livre para mudar a rota, para fazer uma nova escolha a cada momento, né? Então, muitas vezes nós queremos, né, honrar as nossas escolhas. Nós temos isso no nosso inconsciente. Nossa, eu escolhi, eu preciso honrar, eu preciso seguir. Mas nós somos livres para fazer uma nova escolha, livres para as novas possibilidades. Nós estamos em constante evolução e que a gente se permita, então, isso, mudar a rota, a sempre fazer novos ajustes, né? E deixar que isso venha à tona, na nossa vida, nas nossas escolhas, né? No nosso dia a dia, no nosso cuidado pessoal e no cuidado com as nossas emoções, principalmente. Viviane, muito obrigado. Vivi, muito obrigada. Foi uma honra, foi uma alegria gigante estar aqui conversando contigo, te escutando e compartilhando a tua história, né? Compartilhando essa troca e essa nossa fusão. Foi uma honra, realmente. Gratidão. Michele, eu que te agradeço, reverencio a sua alma, o seu trabalho, o seu propósito, a sua missão. E gratidão pela oportunidade.